tá? Então a gente continua com esse formato, mas queria saber o que mais eu posso ajudar, sabe? Que temas, de repente, que não estão vindo à minha cabeça e, de repente, pode ser algo que vocês acham legal. Então, se vocês tiverem alguma ideia, quiser me mandar por DM aqui, sei lá, onde vocês quiserem mandar, me avisem. A gente definir as próximas aulas e os próximos conteúdos também. Tá bom? E aí, quem quiser o link, então me manda, mas aí eu vou mandar só amanhã, tá? Vou ver as mensagens tudo, depois eu deixo uma listinha pra eu mandar os links pra quem quiser. Beleza? Então vamos começar já. Depois a gente volta, se for preciso. Então a gente falou, faz 2 semanas, na nossa parte 1, a gente falou sobre o perfil comportamental do estável e o expansivo, certo? E aí hoje que eram os 2 perfis que eram mais difíceis de coexistirem, né, nas pessoas. Então, como um é super introspectivo e o outro bem expansivo, eles são os mais difíceis de serem combinados ali. E aí hoje a gente vai falar então do analítico e do dominante, são os outros 2 perfis. Então vamos lá, primeiro eu vou falar um pouco das características do analítico e depois a gente fala um pouco das roupas e dos acessórios que o analítico gosta. Então o analítico é aquele que é menos sociável, ele é aquele que troca menos com o ambiente. Então ele tem um círculo de amizade menor, ele é perfeccionista, disciplinado, é aquele que faz lista de afazeres para depois riscar, lista de to-do, lista de coisas que ele tem que comprar, enfim, é o cara que faz várias listas. É uma pessoa que geralmente se cobra muito de si e tem muito medo de ser mal interpretado. Ele quer que a mensagem fique clara e não quer se indispor com as pessoas. Também valorizam a intelectualidade e o senso estético. Senso estético. Tá. Essa pessoa geralmente também se produz pouco e acha que essa produção tá aquém do que ela poderia fazer. Então ela gostaria de ser um pouco mais leve, gostaria de se produzir mais, mas tem uma certa dificuldade porque ela não quer atrair os olhares. Então ela quer ficar mais lá na dela. Geralmente essas pessoas têm traços faciais mais finos, ela busca qualidade ao invés de quantidade, então é aquela pessoa que tem peças de roupa atemporais e que são da vida inteira. Então pensem aí, tipo um trench coat, uma camisa de seda, coisas que ela vai pagar, de repente, mais caro por elas, mas que ela compra porque ela sabe que vai durar. Essa pessoa realmente preza isso. Se a gente pensar nos outros 2 perfis que a gente falou na parte 1, o expansivo vai querer buscar, nem é só quantidade, mas ele vai buscar coisas que mais chamam a atenção. Esse vai ser o foco dele. E o estável talvez busque mais, priorize, né, um tecido de fibras naturais e que tem uma cadeia produtiva mais limpa. Então essas são as diferenças também. Mas é claro que a gente tem aí valores e tudo mais que a gente vai agregando na vida, então você pode não ter esse perfil e ter esse perfil de compra, enfim. É só uma ideia aí do que é o puro analítico. O que mais? O analítico sempre vai buscar por harmonia. Então, por mais que ele queira se produzir um pouquinho mais, lembra que a gente já falou aqui algumas vezes de harmonia e impacto? Então, o impacto é geralmente ser um contraponto do que a gente já tem na gente, das nossas características faciais, das nossas cores e tudo mais. Esse é o cara que gosta de chamar atenção, é o impacto.
O analítico não, ele vai sempre buscar harmonia. Analítico nunca usaria o tricôzinho prateado, por exemplo, porque ele acharia que era um pouco demais para ele e ia chamar atenção. O analítico gosta de peças com pouco contraste. Nas combinações de cor, ele vai sempre optar pelo monocromático ou com um toquezinho de cor, um neutro com um toque só de cor, nada que chame muito a atenção. Gosta de modelagens femininas, então um bico sempre arredondado nos sapatos. Se for um volume, vai ser um volume mais contido, então mesmo que seja um babado, que pode ser feminino, vai ser um babado com menos volume mesmo, vai ser mais contido, mais romantiquinho, assim, pequeno detalhezinho. Então vai ter bastante renda, pérola, tudo isso que é bem característico desse quase romântico, né? Desse universo quase romântico aí que a gente fala. Os acessórios vão ser sempre delicados e finos, nunca vai ser uma coisa que chame muita atenção, vai ser um brinco mais fininho ou menorzinho, vai ter muito floral, mas também é um floral, vamos dizer que não é um floral com fundo escuro, por exemplo, vai ser um floral mais delicado, também voltando para as cores, né, mais para o monocromático ou para o contraste baixo entre as cores. Deu para entender? Me digam aí, que hoje que vocês estão quietinhas, eu nem sei se vocês estão aí, mas... Me conta se ficou claro, assim, mais ou menos essa imagem do analítico. Rê falou que sim. Tá. Super claro, beleza. A Aline falou que sim também. Flá falou que tá achando que é essa. Paulinha também mandou um joinha. Legal fazer a conversa com os demais. Depois a gente faz no final aqui, a gente passa um por um, pra gente pensar nas diferenças principais. A Ana falou que sim. A Josi falou que já sabe que não é nada analítica. Meu marido falou que é analítico. Acho que não. Acho que você não é nada analítico. Mas tudo bem. A gente vai chegar no próximo. Outra coisa que eu queria perguntar, aproveitando entre um e outro aqui, pra gente ir zerando a cabeça aí. Vocês viram a Josi que fez a pergunta lá sobre o salto, né, essa semana, e eu postei as outras mensagens lá no feed que são características de elegância e tudo mais. Queria saber se vocês viram e se vocês acham legal trazer outras mensagens também com aquele tipo de conteúdo. Até a Ana comentou, não sei se a Ana comentou no post ou comentou ou me mandou uma DM, né, Ana? Que tipo, ela tinha entendido, né, que ela não usa salto, mas ela usa outros recursos daqueles que eu listei. Então eu achei legal porque acho que é um tipo de post que é um pouco mais aprofundado na resposta e que vocês podem se identificar de maneira rápida. Depois me falem se... a Bruna tá aí. Achou bem legal, legal. A Ana falou que é perfeito. Obrigada. Vivi também deu um joinha. Então acho que aquilo é uma forma rápida também de fazer um conteúdo um pouco mais aprofundado, né? Beleza. Então tá bom. É que hoje acho que tá com um delayzão. Mas vamos lá. A Josi falou que foi ótimas dicas. Que bom, Josi. Então vamos lá para o último perfil. Depois a gente volta pensando em coisas assim em paralelo. A gente fala das cartelas, a gente fala de tudo aqui para ter uma ideia, tá? Então o último perfil é o dominante. E aí, dominante, ele é o racional. Ele não quer dizer necessariamente que... como que eu posso dizer?
O contrário do dominante seria o irracional. Então ele é racional. Não quer dizer que ele é o que domina tudo e todos, tá? Ele falou que rufem os tambores. Então, o dominante é esse cara que é líder, mas ele é o dominante no mercado dele, das coisas que ele estuda e da vida dele, da própria vida dele. Então ele é o cara que soluciona os problemas de maneira rápida, ele é o cara motivado por desafios, o que é comumente é rotulado como frio e distante. Então esse dominante é o cara que é explosivo. Então ele tem os sentimentos os sentimentos aflorados, assim, tipo, ele vai do 8 pro 80 muito rápido. Então, não quer dizer, o analítico seria aquele que, se você falar uma coisa que ele não gosta muito, talvez ele guarde aquilo e fique remoendo aquele sentimento. O dominante, talvez ele te responda na hora, mas amanhã ele já esqueceu. Se aquilo tiver realmente razão, ele vai talvez pensar naquilo e tentar mudar. Mas se ele não concordar, ele vai te dar uma patada e amanhã ele esqueceu. Amanhã é outra vida, já virou a página, já segue a vida, tá? Esse é o dominante. O dominante também tem metas geralmente muito certas, assim, e muito altas. E aí ele não consegue comemorar as pequenas vitórias. Então, se ele colocar lá na meta dele que ele vai na academia o ano inteiro, aí ele foi, só que ele faltou 3 semanas, ele não vai comemorar nem um pouco essa vitória, tipo, de que ele tornou aquilo um hábito e tudo mais. Ele só vai lembrar que ele não conseguiu fazer o que ele tinha se proposto a fazer. Que mais? Ele é o competitivo, mas o que compete com si mesmo, não necessariamente com os outros. Ele tá sempre competindo com ele mesmo. Então ele é o racional, mas temperamental, né? Explosivo. Então ele pode mudar aí do 8 pro 80. Ele também é o cara que não se diverte. Então ele é o cara que vai estar mais pensando no trabalho, não acha muito graça nas coisas. Enfim, ele não é uma pessoa que, tipo, não é uma pessoa levezinha e tal, não. Ele é obstinado ali. E também, apesar de tudo isso, esse é o perfil das pessoas que são mais justas, porque têm um senso de justiça muito alto, e mais generosas. Então, como ele tem esse papel de líder, ele também, da mesma forma que ele é visto como líder, ele é muito generoso, então ele vai ajudar, vai dividir o conhecimento dele e tudo mais. Esse é o dominante. Que mais? Daí vamos falar então das linhas do dominante. Geralmente o dominante tem as linhas do rosto mais retas, tem muitas informações de força no rosto e inclusive o queixo projetado, geralmente a testa inclinada. São algumas características do rosto desse comportamento. Meu marido falou que esse não é ele. Tá bom. Super da bagunça. Depois a gente vai analisar direito. Que mais? Então vamos lá, para os elementos de design do dominante. O dominante gosta de contraste, então preto e branco, ou uma superfície que brilhe com uma opaca, contrastes, enfim, variados. Contraste pode ser o contraste de uma estampa muito diferente com outra, mas ele tem um certo visual mais clean, mais urbano. Então vamos imaginar que a mistura de estampa dele vai ser diferente da mistura de estampa do expansivo. Aqui o dominante, de repente, ele vai misturar uma calça de alfaiataria que tem algum desenho com uma estampa quadriculada ou uma risca de giz, alguma coisa um pouco mais urbana. Ele também vai gostar de coturno, de corrente, de coisas pesadas, de materiais impermeáveis, de couro, tudo que tem muita presença, então acessórios muito grandes.
Vai gostar do bloco de cor, então esse vai gostar de usar uma calça de uma cor, uma blusa de outra, bem blocadão. Impermeáveis, acessórios grandes, essas estampas mais geométricas e retilíneas também, então quadriculados, pode ser um pied de poule, aquele pé de galinha, sabe? Que é aquele, acho que tem um post no feed com esses diferentes jacquard. Pied de poule, pied de coque, que é a mesma coisa, só que maior. Então, esse é mais ou menos o dominante. Acho que é legal a gente falar um pouco também, por exemplo, dos cabelos, vamos supor. Então, o analítico vai gostar de um cabelo com um babyliss, por exemplo. De repente, um movimento assim, bem, né, feminino, que aproxima e tudo mais. O dominante já vai gostar de uma coisa mais reta, alguma coisa talvez com pontas, alguma coisa, algum cabelo um pouco assimétrico também pode funcionar para ele. O expansivo já vai gostar de uma multitextura no cabelo, então às vezes ele vai fazer, às vezes ele vai amassar, às vezes ela vai fazer um babyliss, vai prender, de repente vai deixar uma parte mais presa colada e a outra mais solta. E o estável já vai gostar de uma coisa mais natural, com pouco acabamento e tudo mais. Deu para entender isso de maneira geral, assim? Lembrando que ninguém é uma coisa só, a gente é sempre pelo menos uma mistura de dois e a gente aflora um lado ou outro, dependendo do momento, dependendo das circunstâncias da vida. A Rê falou super claro. Se identificou, Rê? Você que estava ansiosa por essa aula. Já sabe quais são, me conta. Será que é estável e analítico? Ou será que é estável e dominante? No outro dia... na outra aula, a Rê tinha se identificado com o estável, né? A Elaine chegou, perdeu. Elaine, depois eu vou mandar. Eu falei no começo da aula que eu vou subir essas duas aulas pro YouTube. E aí, se vocês quiserem, me manda. Você eu já vi, já sei que você quer. Mas me manda uma DM que eu vou mandar os links pra vocês, tá? Das duas aulas. A Aline falou também que... Falou super, sou bem eclética. Eu acho, Aline, que você tem uma expansiva aí, né? Até porque você tem um cabelo ruivo, né? Não é um ruivo? É uma coisa mais de chamar atenção. Pensa bem aí, ó. O analítico não ia bancar esse ruivo. O dominante talvez, mas mais o expansivo. Ah, a Rê falou que é analítico total. Olha, Rê, eu só vi sua mini foto, mas achei que você tava aí no estável analítico. A Elaine falou que bom, vou mandar. A Aline é ruivo e cacheado, né? Também é um sinal, porque talvez se você fosse dominante, não necessariamente, mas, né, dependendo, você talvez quisesse alisar esse cabelo ou deixar ele mais... Como eu vou dizer? Não sei. Talvez você prendesse mais ele, sabe? Tipo, quisesse domar um pouco mais esse cabelo. É que domar é uma palavra horrorosa, né? Não tem nada a ver, mas assim... Você entendeu, né? Acho que, tipo, você ia querer conter mais esse volume. Acho que é isso, é conter esse volume. Aí falou que eu acertei super. Me falem o que mais vocês gostariam de saber, assim, desses perfis. A Aline falou, mais ondulado, talvez. Talvez se fosse, por exemplo, a analítica, você quisesse deixar ele mais ondulado, com uma onda maior, sabe? E eu acho que é legal também ir percebendo isso, que às vezes a gente vai vai no salão e aí você fala, ai, eu quero o cabelo de fulana, ou o cabelo da revista, sei lá o quê. Aí quando corta no cabelo da gente, a gente não gosta.
E a gente nem percebe por que que não gosta. Porque às vezes não é o comprimento, né? Às vezes é o movimento que faz. Às vezes é a forma mesmo, como ele fica, porque cortou de um jeito específico. Então acho legal ir percebendo essas coisas. A Bruna falou que acha que é dominante com aquela mais natureba. É estável, a natureba. Pode ser. É mais difícil de ser mesmo o estável e o expansivo. Mas as outras possibilidades podem acontecer. Vamos falar um pouco das cartelas só por cima, assim, pra gente ter uma ideia. Então, o analítico, o estável, que é o que a gente falou da última vez, que é esse que gosta da natureza, gosta, né, de estar do lado de fora, é o cara, então, das cores do outono. Eu deveria ter trazido uma cartela para ir mostrando, né? Talvez fosse melhor, mas tudo bem. Então, cores de outono, aquelas cores mais queimadas, de folha queimada e tudo mais. A Rê perguntou, faz diferença de ser mais pendente para um e ter outro em segundo? Não, Rê, daí vai depender muito, né, de com qual você se identifica mais e o momento que você tá passando mesmo. Por exemplo, se você for dominante, não, vamos pegar o seu exemplo mesmo, né, que é analítico e estável. Então, vamos imaginar uma situação. Vamos imaginar que você vai trabalhar em algum lugar que pede mais, que pede esse lado analítico mais forte, tipo de realmente organização e planejamento e tudo mais. E você precisa, e é uma empresa de tecnologia. Sei lá, tô chutando super, tá? Só pra gente pegar um exemplo. Talvez isso converse mais com o seu perfil e a sua imagem do analítico. Então, imagina se você estiver trabalhando com tecnologia e aí você trazer mais à tona o seu lado estável, vai ficar um pouco esquisito se você for super, colar de semente, que eu sei que você não usa, que você já falou, mas vamos supor, colar de semente lá nesse ambiente. Então, às vezes, um ou outro um perfil ou outro vai pesar mais dependendo do seu momento de vida, da sua prioridade do momento e tudo mais. Deu pra entender? Ou, por exemplo, se você é a Bruna que falou que é dominante com o estável. Então, vamos supor que a Bruna tá lá trabalhando como, sei lá, vira gerente de algum lugar e esse dominante, porque ela é dominante e tal, e foi super bom e tal, mas de repente, em algum momento da vida, a equipe dela começa a achar que ela tá muito afastada, que ela não tá ouvindo eles, ou que... Enfim, porque o dominante passa essa sensação de frieza e distanciamento. Ela pode trazer mais as características do estável, então, de repente, com as cores, com as texturas, para equilibrar e trazer mais as pessoas para perto. Tá? É mais ou menos isso. A Vivi falou, me identifiquei com a descrição do analítico, mas gosto dos elementos do dominante. Pode isso, porque a gente pode ter até as dois. A gente pode ter até uns 2, algumas pessoas dizem até 3 desses perfis, né, pensando algumas coisas de cada um. A Bruna falou, não gosto muito de sementes, mas gosto de tecidos leves e formas orgânicas, mais ou menos isso. Isso, e aí dependendo, esse tecidos leves e formas orgânicas também pode ser um pouco do analítico. Então, de repente, também pode ser analítico com dominante. Muda com o tempo? Muda sempre com a prioridade. Então, por exemplo, isso aí, de repente você é promovido, de repente você muda de emprego, de repente você tem filho, e aí você muda a prioridade no sentido de agora preciso adequar essa roupa para correr atrás de uma criança, ou para alguma coisa mais específica, ou se separou, casou de novo,
esse tipo de coisa. Então muda a prioridade da vida, muda mais ou menos os desejos. E aí tudo vai mudar também com os seus desejos de imagem. Ah, agora eu quero transparecer mais isso ou aquilo, porque nesse meu momento é isso que eu sinto que eu preciso. Aí também vai pesar esse seu desejo de como você quer ser vista. Aí falou que a Bruna é do time dela. Ah, deixa eu falar das cartelas, que eu ia esquecer. Então, tá. O estável, estamos lá nas cartelas outonais e tudo mais. Essa cor de folha, essa cor, né, das árvores do outono mesmo. Aí, o expansivo seria a primavera, que são aquelas cores muito intensas, muito vivas, como o expansivo, né? Bem pra fora. O analítico é aquele com mais refinamento, então são as cores mais suaves e frias do verão. E o dominante é esse contrastezão e essas cores também intensas, mas mais escuras do inverno. Nossa, me enrolei toda, mas vocês entenderam. A Aline falou, quando morava no Ceará ou viajo pra Bahia, sempre compro alguma biju de semente, mas não consigo usar no dia a dia. Então, o expansivo, por exemplo, lembra que a gente falou na última aula? Ele também gosta de uma coisa manual, mas diferente do estável. Porque daí ele quer uma coisa natural, não, uma coisa, tipo, tudo misturado, mas diferente do estável. Então, enquanto o estável vai comprar um colar bem natural, com sementes e coisas feitas, tipo, da natureza, o expansivo, de repente, vai comprar aquele que até tem uma semente, mas tá pintada de cor neon. E aí ele vai misturar com uma outra textura que é completamente diferente para criar uma coisa bem dele, assim, sabe? Como se fosse, um monte de coisinhas que eu comprei, juntei e fiz uma curadoria aqui no meu estilo. Esse é o expansivo. E essas são as cartelas, então. Me contem se vocês têm mais dúvida. E aí não esqueçam de me mandar uma mensagem se vocês quiserem os vídeos, que eu vou subir amanhã. O meu assistente marido precisa dar essa ajuda. Aí a gente sobe lá no YouTube e eu mando pra vocês os links. Pra vocês ficarem pensando aí sobre isso. Tentando se encaixar. Até pra quem não viu também, como a Vivi que não viu, que só viu os 2 de hoje, vai que tem uma estável aí escondida. O que mais que a gente pode falar disso? A Juju, você tá aí? Juju falou que quer ser expansiva. Eu acho que você é mais analítica, amiga, porque você é muito fina. E você usa muitas coisinhas delicadas. Acho que você é bem analítica. A Rê falou, muito interessante, dá pra pensar bastante coisa em cima do que eu falei. E o mais legal, eu acho, que é ficar imaginando essas... Tipo, como essas coisas estão presentes com os elementos de design, sabe? Acho que isso é o mais legal, né? Porque não sou psicóloga nem nada pra avaliar o temperamento em si, mas quando a gente vai reparando o gosto das pessoas e para onde elas caminham, assim, né? Tem tudo a ver, porque se uma pessoa que não gosta de chamar atenção não vai usar essa blusa, ou uma pessoa que quer ter uma imagem super feminina não vai escolher a outra coisa, enfim, é esse quebra-cabeça de imagem que é legal de ir montando. A Elaine falou, existem várias divisões sobre estilos, outras denominações e nomes. Existe, Elaine, existem várias ferramentas diferentes, né? Então tem
quem aplique os 7 estilos universais, que também estão um pouco aqui dentro, dá pra gente dividir os estilos universais aqui dentro. Tem algumas pessoas que fazem uns painéis e tudo mais com não sei quantos, 20 e tantas possibilidades, enfim, tem várias ferramentas. Eu gosto de usar na consultoria de imagem, eu uso os painéis que as pessoas fazem pra gente pegar mais ou menos qual perfil elas estão. Além, né, de sentir na conversa, no que a pessoa pede, geralmente o que a pessoa pede, o que ela busca já tem muito a ver com isso aqui. Então, o analítico sempre vai pedir, eu quero me vestir um pouquinho melhor, eu quero combinar um pouquinho melhor, eu quero um pouco mais de leveza. O dominante, talvez ele fale, eu preciso me aproximar um pouco das pessoas. Então, até o que as pessoas pedem tem a ver com esses perfis. A Rê falou, muito interessante, dá pra pensar bastante coisa em cima do que você falou e o que você quer que apareça mais. O que eu sou e faz bastante sentido. Elaine gostou da blusa, obrigada. É daquela marca espanhola, bem baratinha. Não é mais baratinha, né, que essa daqui já tá antiga. E a marca espanhola não é mais baratinha. Me digam. Ficou claro? Foi legal essas 2 aulas de perfil comportamental? Eu acho esse assunto bem legal. Até porque pra fazer, o principal é isso, sabe? Pra fazer uma proposta personalizada, você, né, na consultoria de imagem, você tem que saber e encaixar tudo isso para a pessoa, porque as nossas zonas de conforto de cada um desses temperamentos é bem específica, né? Imagina se você recebe uma pessoa que é estável, que gosta de toda essa coisa mais natural, e aí ela fala que, eu quero sair um pouquinho da minha zona de conforto, quero usar um pouquinho mais de cor, e aí você vai lá e propõe tudo para ela do expansivo, ela nunca vai usar, né? Então, saber entender esses perfis comportamentais e o que a gente gosta em cada dos elementos de design é muito importante para isso, para identificar e para propor. O marido falou pra marca espanhola patrocinar a gente. A Thaís chegou atrasada. Tá, me manda uma... Na verdade, já sei, né? A Elaine e a Thaís eu já sei que querem. Eu vou mandar amanhã pra vocês o link da parte 1 e da parte 2. Pra você também, acho que é bem legal. Elaine falou, isso é autoconhecimento também. Também. E é legal porque quando eu identifico e tal a pessoa e a gente vai conversando, né? Durante o processo de consultoria, do FaceTelling e enfim, do processo de consultoria todo, né? Aí eu vou pegando, tipo, mas isso, você acha que você é assim, sabe? E a pessoa vai falando, sou! Eu faço isso mesmo. Então, é bem legal. Peraí que eu já vou anotar, gente. Em algum lugar. Calma. Paciência. Deixa eu já anotar. Vamos fazer isso ao vivo, bem Faustão. Thaís e a Elaine querem. A Aline também quer. E a Josi. E a Vivi. E a Lê. Será que eu perdi alguém? Alguém gosta de listas? A Rê pergunta se a lista de o que fazer. Ou sou eu? Eu adoro uma listinha. A Ana também quer. Peraí que eu vou fazer a chamada. Bem louco. Gente, a minha memória é muito, muito boa. Só que ela é muito boa visualmente, sabe? Tipo,
se eu ver alguma coisa, enquanto eu tô aprendendo alguma coisa, eu sei exatamente o que aconteceu naquele momento. Que eu, tipo, quando eu tava atravessando a rua aquele dia, eu falei isso, isso e isso. Eu lembro, foi naquele momento. Mas nomes e datas não é uma coisa muito boa pra mim. A Bruna perdeu a lista pra eu mandar os links. Já coloquei você também, Bruna, ó. Vamos ver. Se eu não falar, alguém grita. Acho que eu não pus a Rê, que a Rê vai querer, né? Thaís, Elaine, Aline, Josi, Vivi, Lê, Ana Clara, Bruna e Rê. Acho que estão todas aqui na lista, né? Muito obrigada, Edgar. Muito feliz com sua presença. Então amanhã a gente sobe isso. E a Ju também quer. Amanhã a gente sobe e eu mando pra vocês. Então tá bom. Algo mais que posso servi-las? Então, só lembrando, ai, pisquei. Só lembrando, se eu puder ajudar em mais alguma coisa, se tiver algum conteúdo que vocês achem que é muito legal, que vocês gostariam de ver, me contem. Eu vou fazer mais alguns, como eu fiz o dessa semana, sobre as mensagens lá da elegância. Vou escolher algumas outras coisas para fazer, porque fica uma listinha, ajuda, enfim, em alguma ocasião específica também, se precisar. E aí a gente pensa todas juntas, no tema da semana que vem, que eu gosto muito dessas aulinhas e eu acho que é legal. Todo mundo consegue tirar alguma informação nova. Combinado? Obrigada. Obrigada, gente. É isso, então. Vamos torcer também para o seu Instagram salvar essa live agora. Obrigada, Rê, Elaine, Lê, todo mundo. Ana Karina, Ana Clara. Então tá bom. Amanhã eu mando o link para vocês. E a gente vai se falando. Obrigada, gente. Beijo.